Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é o encontro de casais com Cristo. Esse movimento foi analisado pelo convidado, Denis Cota Formiga. Ele é psicólogo e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Esse encontro de casais com Cristo já está presente em outras igrejas cristãs, né? Eu já tive acesso a relatos, testemunhos de pessoas que falam que esse movimento também acontece em outras igrejas. Você teve notícia disso também? Sim, Flávio. É interessante porque o movimento, de certa forma, ele teve, digamos assim, um sucesso, ele teve um certo reconhecimento dessa análise, então ele se expandiu até para outras tradições, né? Algumas igrejas protestantes também utilizam, né? Tem até o mesmo nome, Encontro de Casais com Cristo. Inclusive aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas igrejas que trabalham nessa perspectiva. Restaria saber se é a mesma estrutura, sim, né? Enfim, sim. Mas aí tem que ser uma outra pesquisa para cuidar disso. Sim. Bem, você fez uma análise psicanalista, mas vamos deixar a coisa assim bem definida, né? Psicanálise humanista de Erich Fromm. Como é que você apresentaria, né, esse recorte? Que olhar, né, nós podemos esperar da psicanálise humanista de Erich Fromm? Erich Fromm, é interessante a gente fazer uma pontuação. Ele começou como freudiano, né? Então, dentro dos relatos que ele conta de clínica, ele ficou por quase, se não me engano, 10 anos trabalhando no viés psicanalítico ortodoxo, que ele chama que é o freudiano. E a partir disso ele sentiu um grande tédio por trabalhar nessa perspectiva. Ele falava que sentia que aquilo o aborrecia, que não ia a fundo nessa questão. Então, a partir dessa questão dele própria também de tédio, e que ele via que a psicanálise ortodoxa não atendia o âmbito que ele concebia de ser humano, né, da condição da existência humana, ele rompe com o freudismo, começa a se estabelecer contato com outros psicanalistas que também o influenciaram grandemente, né? Temos o George Grodeck, a Karen Horney, então, que são considerados psicanalistas culturalistas, né? E eles exerceram influência, então, sobre Erich Fromm? O Erich Fromm trabalhou com eles, trabalharam juntos, né? Harry Stark Sullivan, o Sullivan ele também é um psiquiatra e psicanalista norte-americano, e o Fromm, o que ele viu nesse contato com eles? Era uma questão também que ele via que era essencial no set terapêutico, que era uma questão maior da empatia do psicanalista com o paciente. Ou seja, sai-se daquele lugar de uma certa superioridade sobre o outro, ou seja, eu sou o médico e ele é o paciente, para duas pessoas, em que uma entra com conhecimento e que o outro entra, digamos, com a sua boa vontade de querer reconhecer, querer se ajudar, ou seja, o protagonismo do outro nesse lugar. E aí ele vai trabalhar com essa questão que é chave da psicanálise humanista, que é a condição da existência humana, que ele vai trabalhar com a questão que ele fala, né, que nós temos necessidades existenciais, necessidade de relacionamento, necessidade de transcendência, necessidade de identificação. E uma quinta também que ele fala é a necessidade de orientação e devoção, que aí entra também com essa questão da religião, da espiritualidade. Sim. Eu de Erich Fromm só me lembro, eu acho que devia ter ali entre 18 e 19 anos que eu li A Arte de Amar. Não sei se isso interferiu se essa obra te ajudou em algo na análise do Encontro de Casais com Cristo. Sim, Flávio. A Arte de Amar, digamos que ela é a obra, digamos, a mais conhecida de Erich Fromm a nível mundial, né? Ela é uma obra que alcançou aspectos astronômicos, assim, na época, chamou muita atenção. E algumas pessoas na época falavam é um livro de autoajuda, porque Fromm ele tem essa peculiaridade de escrever de forma de um livre acesso. Então, até pessoas que não são da área pode pegar um livro de Erich Fromm e ler e não vai passar, digamos, tantas dificuldades como em outras abordagens. Sim. E é interessante que a Arte de Amar ela vai tratar justamente que o amor verdadeiro, o amor genuíno que Fromm fala, para ele acontecer de verdade na vida de alguém, é necessário que essa pessoa reoriente o seu caráter. Ou seja, deve haver um aprimoramento do caráter para se amar verdadeiramente. Sim. Como é que você vai, então, a partir da psicanálise humanista de Erich Fromm, vai para o Encontro de Casais com Cristo? O que é que você procurou ver lá a partir dessa teoria? O que essa teoria ajudou você a compreender daquele grupo?
como ele se organiza, os objetivos desse grupo? A proposta da pesquisa também é salientar essas aproximações e distanciamentos, né, entre a psicanálise humanista e o ECC. Então, partindo desse lugar de análise da psicanálise humanista, foi mais amplo, porque o Fromm ele tende a identificar nos aspectos religiosos, né, uma questão de aprimoramento também. Ele fala, na questão da religião, ele fala que a religião ela pode tanto potencializar o que o ser humano tem de melhor, como pode paralisá-lo. E aí ele vai falar disso nos termos dele em religiões humanistas, que são essas que potencializam a nossa capacidade de amor, de compaixão, e as religiões autoritárias, que são aquelas que a pessoa tem uma fé cega, que ela não vivencia autonomamente a sua fé, né, e paralisa. Digamos um exemplo, algumas ramos radicais de algum setor religioso. Porque eu acho que não tem essa religião que é uma coisa, sim, aquela outra religião, sim, que é outra, né? Sim. As religiões têm esse movimento, sim, né? Sim. Podem ter esse, sim, movimento. Então, essa perspectiva, né, de acolhida e, no caso, né, a categoria de experiência religiosa, que foi minha pesquisa, né, ele vai falar que uma experiência religiosa ela pode auxiliar esse sujeito numa questão de uma transcendência do ego, que é sair do egoísmo em rumo ao altruísmo, né, que seria se olhar ao outro. Esse é um dos aspectos de uma experiência religiosa que vai falar que vai potencializar o que o ser humano tem de melhor. Né? Sim. O pessoal lá do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, não está pensando em psicanálise humanista, não está pensando em aplicar essa teoria no seu trabalho. Você que procurou ver alguns aspectos, que você, insisto nisso, né? Que diálogo você estabeleceu com o seu campo, né? E com essa sua teoria, a teoria que te deu suporte para analisar o grupo? Quando eu pensei trabalhar essa questão da psicanálise humanista com o ECC, é interessante pensar essa questão da ressignificação do amor. Porque o Erich Fromm ele vai falar que devido, né, a algumas experiências, insights da vida, o sujeito, esse encontro com o outro, com a experiência, ele pode aprimorar o seu caráter. Então, partindo dessa premissa, dessa ideia, pensando, o ECC ele pode propiciar, comecei com esse questionamento, né? O ECC ele pode propiciar essa potencialidade, esse aprimoramento do sujeito em relação ao amor, né, com o outro, né, com o seu cônjuge, mas também com o outro, né, que vai além. Então, partindo dessa premissa principal, eu estabeleci essa relação entre a psicanálise humanista e o ECC, buscando, então, nessa pesquisa, salientar esses aspectos de encontro, em que o ECC poderia ajudar o vínculo amoroso e também difundir esse amor para o outro. Sim. Em nenhum momento você chegou a discutir questões de natureza da orientação pastoral, da Igreja Católica, desse fundo religioso do grupo, ou você chegou a tratar esses aspectos também? Bom, dentro da pesquisa a gente trabalhou de uma forma geral o movimento nesse sentido de experiência religiosa. Né? O primeiro capítulo ele buscou toda essa fundamentação histórica das etapas, né? O segundo foi focado na questão da psicanálise humanista mesmo, a compreensão, os princípios fundamentais, e a terceira foi realmente dessa análise, né, que se dividiu em três, que é uma pesquisa bibliográfica, que consultamos os documentos nacionais, enfim, do ECC, né? Uma pesquisa também de observação participante, e também as entrevistas que a gente, sim, falou anteriormente. Sim, né? Sim. Com esse fundo de investigar também se essa experiência religiosa ela poderia aprimorar esse setor também espiritual, né? Que é essa saída de si, que é o que o Padre Alfonso fala em outros termos teológicos, e aí o ECC é uma das questões que ele pode ser olhado também por esse olhar humanista, né? Que é propiciar essa saída de si, né? Deixar de olhar para si e olhar na direção do outro, para o sofrimento do outro também. Não ficar só preso entre o casal, mas difundir isso. Sim. Essa experiência que você também viveu, né, como pesquisador, como psicanalista, junto desse grupo, ela te ajudou a produzir que conclusões a respeito desse tema da ressignificação do amor? Então, dentro da pesquisa, a gente concebeu um termo
que é o ciclo de amplificação do amor. E esse ciclo de amplificação do amor, ele não é tratado em nenhum documento DCC, ele é próprio da pesquisa, é um termo que a gente concebeu ao longo da construção da pesquisa. E esse ciclo de amplificação seria o estabelecimento, o entendimento que o ECC, como uma estrutura integral, a primeira, segunda e terceira etapa, são indissociáveis. Ou seja, primeiro a gente tem um aprimoramento do amor do casal, o amor conjugal. Em segundo, né, que esse casal pudesse trabalhar nas pastorais da igreja, pudesse difundir isso em prol de outras pessoas na paróquia, na comunidade religiosa. E o terceiro, que seria o mais amplo, que seria difundir esse amor em meio a causas sociais, combate a injustiças. Você chama isso então de ciclos de? Ciclos de amplificação do amor. Sim. CAA. Isso surge então desse confronto aí da teoria com o campo. Sim, e é interessante, Flávio, que a gente pode pensar o ECC também, isso foi trabalhado na pesquisa, em aspectos menos teológicos e talvez mais humanistas, né? Nesse sentido que o ECC ele visa essa questão do altruísmo, né? Essa saída de si. Então, vamos supor, na terceira etapa, que é um nível social, vai abranger pessoas que não são da mesma tradição. Muitas vezes vai abranger pessoas ou ateus, agnósticos, enfim. A intenção não é só ficar entre a igreja em si, mas alcançar o outro. Outros espaços, né? Sim. Denis, parabéns pela sua pesquisa. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Flávio. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância, de especialização, de mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos ao vivo com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.